Olá, galerinha do primeiro ano do ensino médio. Este é o nosso assunto de hoje, Minas dos Minérios. Então, nós vamos conhecer um pouquinho de alguns conceitos importantes dentro desta temática. Vejam, os recursos minerais existentes em nosso estado, Minas Gerais, e em todo o território nacional, percorrem pelo mundo através das grandes exportações realizadas desde o período colonial. Grandes quantidades foram e são extraídas do Brasil. E eu deixei aqui em destaque para vocês alguns dos nossos principais minérios, como a bauxita, o estanho, o manganês, os diamantes, ouro, prata, ferro e tantos outros. E tem deixado um rastro de degradação ambiental gerada pelo manejo indevido dos minerais. Então, essa extração, né, essa atividade extrativista, ela precisa levar em consideração manejos mais sustentáveis, mais adequados, para que a gente possa, então, atender aos interesses econômicos e, ao mesmo tempo, garantir que nós não venhamos causar uma degradação ambiental irreversível. Muito bem, nós também vamos conversar um pouquinho sobre esse manejo indevido dos minerais. A abundância desses recursos no país está diretamente ligada à estrutura geológica que nós possuímos, porque a nossa estrutura é a seguinte: nós temos aqui os chamados escudos cristalinos. São rochas muito antigas, formadas no período pré-cambriano, e que coloca o Brasil, dá ao Brasil a posição de 6º lugar na produção de minérios. Os minerais, eles são explorados comercialmente. As jazidas minerais, elas são grandes volumes de minério existente nas rochas, né, nessas rochas, e subsolo da superfície terrestre. E a maioria tem origem inorgânica e possui composição química definida. Mas nós temos, meus queridos, um embate na extração de minerais e a preservação ambiental. É o que eu acabei de falar para vocês da necessidade do cuidado nessa extração, né, para que a gente possa garantir uma efetiva sustentabilidade, ou pelo menos o máximo possível de expectativa sustentável, né, uma busca para que as nossas gerações futuras elas não sejam prejudicadas. Mas esse embate, veja o que nós temos aqui. A atividade mineradora, ela provoca mudanças significativas na sociedade. Sabemos disso. Um verdadeiro embate é encontrado na extração em grande escala e na preservação do meio ambiente. Relações políticas, econômicas e sociais são elementos consideráveis no desenvolvimento comercial do minério na atualidade. Então, olha o destaque que eu deixei no texto. É necessário buscar um modelo de mineração que equalize com a manutenção dos recursos minerais. Porque nós extraímos, mas precisamos considerar que esses recursos minerais, alguns deles, não são recursos renováveis. Então, não é só extrair. É preciso que exista, né, um caminho, um modelo de uma mineração que equalize essa atividade econômica e a manutenção desses recursos. Muito bem, meus queridos, então está aí um manejo dos recursos minerais que traz um prejuízo muito grande, que é a remoção da vegetação na área da extração e a evasão de animais habitantes da área. Os animais, eles ficam completamente despidos da sua natureza, do seu meio, né? Então, isso é uma degradação absurda para a vida dos animais. Muito bem. E aí nós continuamos.
Outro manejo, né, digamos que não sustentável, é a contaminação dos solos, a sedimentação, a poluição dos rios por indevido descarte de material sem aproveitamento. Porque a mineração, o homem extrai dessa atividade aquele material que ele necessita, que ele deseja, e há um descarte, há uma parte de material que não interessa. Essa parte de material, se ela não for devidamente descartada, o resultado vai ser isso aqui, olha. Um solo completamente comprometido, rios totalmente assoreados, né? O leito do rio completamente modificado e muitas vezes até a morte desse rio. Ainda temos como manejo indevido a poluição do ar. Essa poluição do ar, ela já acontece, mas quando há queima de material, aí a coisa é feia. Aí o ar ele fica completamente poluído, sem condições, né, para manter uma vida saudável. Temos ainda, meus queridos, como manejo, como resultado de um manejo inadequado, a intensificação de processos erosivos. Porque o ideal, meus queridos, é a utilização e, à medida que o homem vai utilizando, ele deveria, então, ir repondo para a natureza todo o desgaste que ele causou, plantando árvores, né, recuperando áreas. E se isso não ocorre, meus amados, o que nós temos é uma intensificação de processos erosivos e a perda total de solos, de fertilidade, o comprometimento total da terra. E agora nós vamos, então, relembrar, porque vocês já conhecem isso lá da química, mas nós vamos relembrar minerais metálicos e minerais não metálicos. Considerando suas propriedades físicas e químicas, os minerais se dividem assim, em metálicos e não metálicos. A extração, ela serve de matéria-prima para os minerais, que tem expressivo valor comercial e movimenta de forma significativa nossa economia. E no quadro à direita, eu deixei para vocês os tipos de recursos minerais. Os minerais metálicos, então, nós podemos citar o ferro, o alumínio, o cromo, o manganês, o titânio e o magnésio. Ainda nós temos aqui o cobre, chumbo, zinco, tungstênio, ouro, estanho, prata, platina, urânio, mercúrio e outros minerais. Aqui à nossa direita, os recursos minerais não metálicos. Minerais para uso químico, como, por exemplo, os fertilizantes e usos especiais, como cloreto de sódio, fosfatos, nitratos, enxofres, etc. Materiais de construção, como cimento, areia, cascalho, etc. Também temos os combustíveis fósseis, como o carvão, o petróleo, o gás natural, né? o folheiro ou xisto betuminoso, e a água, meus queridos, que nós encontramos em lagos, rios e águas subterrâneas. Então, nós temos essa divisão, minerais metálicos e minerais não metálicos. E a produção brasileira de ferro no Brasil, o que temos sobre essa questão? Nós podemos destacar na produção brasileira o ferro. Tal produto nos coloca como um dos principais produtores no cenário mundial. E ainda temos uma região muito conhecida economicamente, não só para o Brasil, mas para o mundo, que é a região do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. É uma região mineira responsável pela liderança na produção do minério de ferro, aproximadamente 60%, e também manganês e ouro tornou-se o maior destaque siderúrgico nacional. A produção desenvolvida na área abastece tanto o mercado interno quanto o mercado internacional. Por isso eu falei para vocês que é uma região de importância econômica internacional. Destaca-se na produção nacional o ferro gusa,
que é uma forma impura do ferro, produzida em alto forno com a mistura de vários minerais, fundida em blocos chamados de lingotes. Sua produção é voltada para atender as atividades do setor siderúrgico na produção, principalmente na produção do aço. Meus queridos, e aí nós temos, né, um mapa do nosso quadrilátero ferrífero. Observem aqui um detalhe. Aqui à nossa direita, né, nós temos um destaque aqui para o estado de Minas Gerais. E aqui nós temos essas cidades em destaque. Então, veja, a cidade de Sabará, né, Santa Bárbara, Mariana e Congonhas, formando esse quadrilátero. Mas nós podemos destacar também, dentro desse espaço, a cidade de Ouro Preto, de Itabirito, a cidade de Nova Lima, que na região metropolitana de Belo Horizonte. Então, meus queridos, todas essas áreas que estão coloridas aqui de marrom mais escuro são áreas de minério de ferro. E nós temos aqui o destaque para regiões antigas, né, como regiões formadas no Arqueozoico, que é essa região aqui, por exemplo, e no Proterozoico. Então, é uma região cristalina, né, que nos oferece toda essa riqueza que serve para a utilização, a alimentação econômica nacional e internacional. E aí, uma foto fantástica, né, da região do quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Além do quadrilátero ferrífero em Minas, destaque no Brasil, nós temos também o chamado Projeto Carajás, que fica no estado do Pará, que é considerada mundialmente líder na concentração dos minérios metálicos. Então, veja o que o texto trouxe para nós. Olha só. Área com grande depósito de minério de ferro do mundo e também de manganês, ouro, cobre, níquel, outros minerais em menor proporção. São minerais metálicos. Foi criada na década de 70, né? E é considerada mundialmente líder na concentração dos minerais metálicos. Com o objetivo de integrar a região da Amazônia a importantes corredores de exportação do produto, um grande potencial de produção foi desenvolvido através de uma infraestrutura de instalação para o escoamento da produção. O projeto ele tem a participação de empresas nacionais e de empresas também estrangeiras. E aí nós temos um mapa também dessa região dos Carajás, aqui no estado do Pará, uma foto, né, aérea dessa região, e aqui o nosso projeto Grande Carajás. O texto destaca Serra dos Carajás, ou Serra de Carajás, né, voltando um pouquinho, Serra de Carajás, no Pará, entre os rios Tocantins e Xingu, né, concentração inestimável de reserva de minério de ferro, considerado uma província mineral. Segundo provisões, teremos 500 anos para explorar esses recursos, né, tamanha a importância essa região. Para isso, faz-se necessário a criação de vários outros projetos, como base de infraestrutura, dando condições para a viabilização do grande projeto. Porque não é só a extração. O material ele precisa ser escoado. E para que esse material seja escoado, exportado, precisa-se de infraestrutura, como, por exemplo, energia, estradas, etc. Muito bem, meus queridos, como vocês já notaram, né, esse era o nosso último slide, e eu deixo aqui os meus agradecimentos, deixo com vocês aí o meu carinho, o meu abraço, e espero vocês para um próximo vídeo. Muito obrigada.